O milionário travou na frente de empresários japoneses. Nenhuma palavra, nenhum tradutor. Até que a faxineira de canto da sala falou em japonês perfeito. E tudo parou. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Júlia não usava salto alto nem blazer. Seu uniforme era azul marinho, os cabelos presos com um prendedor barato. E mesmo assim, naquele prédio cheio de luxo, ela foi a única capaz de salvar a reunião mais importante da empresa. Não porque era especialista em negócios, mas porque escondia algo que ninguém ali jamais imaginaria. Por que ignoramos quem achamos que não tem nada a dizer? Talvez porque seja mais fácil não enxergar. Júlia carregava 3 idiomas dentro do peito, uma formação abandonada por necessidade e uma coragem que nunca foi bem-vinda entre vidros e ternos caros. Mas o mundo real não é feito apenas de diplomas ou sobrenomes. Às vezes, a pessoa certa está do lado com um balde na mão. Naquela sexta-feira, no 28º andar de um edifício envidraçado no centro de São Paulo, tudo parecia normal. Theo Bittencourt, herdeiro de uma multinacional, se preparava para uma videoconferência com investidores japoneses. Seu tradutor habitual passara mal e não havia tempo para substituições. Nervoso, Theo entrou na sala. Júlia estava lá, limpando o chão em silêncio, como fazia todos os dias, mas com os fones de ouvido tocando em volume baixo. Uma rádio japonesa. Os empresários apareceram na tela. As primeiras frases foram ditas. E Theo congelou. Ele não entendia. Não conseguia responder. Suava, gaguejava. O constrangimento crescia. Foi quando uma voz feminina ecoou pelo espaço. Suave, fluente, certeira. Júlia, ainda segurando o pano, fez a tradução perfeita, em japonês. Todos os olhos se voltaram para ela. E naquele instante, quem era invisível virou centro. A sala, até então dominada por silêncio constrangido e olhares ansiosos, foi tomada por um espanto contido. A voz de Júlia, que acabara de traduzir uma frase em japonês com precisão e tranquilidade, pairava no ar como algo impossível de ignorar. Theo arregalou os olhos. Primeiro pensou que tivesse ouvido errado. Depois, achou que talvez fosse alguém da equipe de apoio. Mas quando virou o rosto e viu a faxineira parada, segurando ainda o pano úmido na mão, com a postura firme e o olhar sereno, a ficha caiu. Aquela mulher havia acabado de tirar ele do pior vexame de sua carreira. E ninguém na sala sabia o que fazer com aquilo. Os investidores do outro lado da tela sorriram com educação. Um deles fez um gesto pedindo para que ela prosseguisse. Júlia não hesitou. Traduziu mais uma pergunta com clareza, esperou a resposta de Theo e traduziu de volta com entonação adequada. Sua voz não tremia. Seus olhos não baixavam. O clima, antes tenso, começou a mudar. Lentamente, os executivos relaxaram nos assentos. O próprio Theo, que minutos antes suava sob o colarinho da camisa, agora respirava com mais fluidez. Mas algo dentro dele permanecia em estado de choque. Era como se um pedaço do mundo tivesse sido revelado, e ele não soubesse ainda como lidar com aquilo. Júlia, por sua vez, não demonstrava nenhum traço de nervosismo. Sabia exatamente o que estava fazendo. Era como se tivesse nascido para aquele momento. A experiência de viver anos no Japão com a mãe enfermeira, de estudar em escola local e depois trabalhar brevemente como intérprete antes de voltar ao Brasil, tudo aquilo estava ali, pulsando em cada sílaba dita. A reunião durou 45 minutos. A maior parte dela foi conduzida com Júlia em pé, ao lado da porta, traduzindo com calma cada palavra dita pelos executivos estrangeiros. À medida que as trocas se intensificavam, até os homens de gravata na mesa começaram a olhá-la com outro tipo de atenção. Não mais como a funcionária invisível da limpeza, mas como alguém que estava mantendo de pé um acordo de milhões. Theo, embora grato, ainda não conseguia se mexer. Era como se estivesse olhando para um enigma. Quem era ela?
como nunca a tinham notado. E por que, mesmo agora, ele se sentia tão pequeno diante da grandeza tranquila daquela mulher? Quando os japoneses agradeceram pela conversa e encerraram a videoconferência com elogios à eficiência da intérprete, houve um breve silêncio na sala. Júlia respirou fundo, fez uma leve reverência com a cabeça e voltou a caminhar em direção ao carrinho de limpeza. Pegou o balde, o pano dobrado e seguiu em direção à porta como se nada tivesse acontecido. Mas antes que ela cruzasse a saída, Theo se levantou abruptamente. Espere. Júlia parou, mas não se virou. Você... Ele procurou as palavras. Onde aprendeu a falar japonês assim? Ela virou o rosto sem sorrir. No Japão. Morei lá 6 anos. Minha mãe era enfermeira. Eu estudei lá. Depois voltei para cá. Tentei dar aulas de idiomas, mas não consegui vaga. Precisava de dinheiro rápido. Vim trabalhar aqui. A simplicidade da explicação bateu nele como um soco. Não havia arrogância nem orgulho em sua voz. Apenas fatos, como se aquilo não fosse nada demais. Por que nunca disse isso para ninguém? Ele insistiu. Júlia apenas olhou nos olhos dele. Quem teria escutado? Theo sentiu um desconforto surgir na garganta. Aquela pergunta ficou pendurada no ar, como uma acusação muda a tudo o que ele representava. Ele sempre fora o tipo de homem que confiava apenas em currículos reluzentes, em sobrenomes conhecidos, em indicações certas. E agora, diante dele, estava uma mulher que tinha salvo o dia e que ninguém sequer havia notado. Júlia fez menção de sair. Theo, ainda sem saber como processar aquilo, deu 2 passos em sua direção. Eu quero te agradecer. De verdade. Você salvou a reunião. Salvou tudo. Ela assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Depois olhou para ele com um certo cuidado nas palavras. Eu fiz o que sabia fazer. Não esperava agradecimento. Só achei que seria pior ver tudo desabar quando eu podia impedir. E então saiu. Theo ficou ali, parado, sentindo uma coisa estranha crescer dentro de si. Não era só admiração, era algo mais incômodo. Um tipo de vergonha silenciosa por nunca ter enxergado quem estava ali o tempo todo. Nos corredores do prédio da Bittencourt Corp, o burburinho começou antes mesmo do almoço. A história sobre a faxineira que falava japonês correu como fogo entre os departamentos. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido, mas os boatos ganhavam força a cada andar. Alguns diziam que ela tinha morado fora. Outros juravam que era formada em línguas e estava se escondendo ali por algum motivo misterioso. Havia até quem apostasse que Theo a contrataria como tradutora pessoal. Mas Júlia não parecia incomodada com os cochichos. Voltou ao trabalho como se nada tivesse mudado, limpando as salas com a mesma precisão e discrição de sempre. Ela já havia aprendido, há muito tempo, a não se deixar afetar por olhares ou suposições. Aprendeu que o julgamento alheio é instável e que o silêncio, por vezes, é mais eficiente do que qualquer explicação. Theo, por outro lado, não conseguia esquecer o som da voz dela. Durante toda a tarde, tentou focar nos relatórios, nas reuniões pendentes e nas dezenas de mensagens que se acumulavam no celular. Mas a mente sempre voltava para aquele momento, o instante em que ouviu Júlia falar fluentemente, com naturalidade, como se tivesse passado a vida inteira naquele idioma. E mais do que isso, como se aquele idioma fosse um lugar seguro, um refúgio que ela carregava dentro de si. No fim do dia, ele mandou chamar Júlia em sua sala. Ela chegou poucos minutos depois, ainda com o uniforme, os cabelos presos e o rosto levemente suado pela rotina pesada. Theo estava de pé, junto à janela, olhando a cidade. Obrigado por vir, disse ele, virando-se. Eu fiquei te devendo uma conversa. Júlia permaneceu em pé, com a postura serena de sempre. Eu imaginei que chamaria, respondeu sem desviar o olhar. Sabe, eu ainda estou tentando entender. Ele coçou a nuca, um gesto nervoso que raramente fazia. Como uma pessoa como você está aqui limpando o chão, quando tem talento para muito mais?
Ela não respondeu de imediato. Caminhou até a cadeira à frente da mesa dele, mas não sentou. Porque a vida nem sempre respeita o nosso potencial. Seus olhos, por um breve segundo, pareceram mais cansados do que ele esperava. Eu voltei do Japão com minha mãe doente e uma irmã adolescente que não conseguia mais andar. Perdi meu emprego numa escola porque precisava faltar demais. E aí, a conta chegou. Eu precisava pagar remédios, pagar aluguel, sobreviver. Foi o que deu para fazer. Trabalhar aqui à noite me permite estar com minha irmã de manhã. A sinceridade daquela resposta fez Theo sentir algo que raramente o visitava. Desconforto verdadeiro. Não era culpa. Era uma espécie de espelho sendo colocado diante dele, revelando que talvez não entendesse tanto de pessoas quanto achava. Você não pensa em voltar para a área de idiomas? Penso todos os dias, ela disse com um leve sorriso. Mas pensar não paga boletos. Theo se sentou. Precisava dizer o que o incomodava desde cedo, mas ainda não sabia como. Respirou fundo. Quando você falou naquela reunião, eu não sei o que me surpreendeu mais. O fato de você falar japonês. Ou a forma como você tomou a frente, com tanta autoridade. Eu não tive escolha. Júlia cruzou os braços. Se eu não falasse, você teria perdido a reunião. E a empresa, talvez milhões. Não era sobre mim, era sobre o que precisava ser feito. Theo encostou-se à cadeira, observando-a com atenção. A mulher que ele jamais notara dias antes, agora ocupava um espaço em sua mente com força e clareza. E havia algo nela que o desarmava. Ela não tentava agradá-lo, não o bajulava e não esperava nada em troca. Eu quero te oferecer uma vaga, Júlia, oficial, no nosso departamento de relações internacionais. Eu vou pessoalmente garantir isso. Você merece. Ela respirou fundo. Não disse obrigada, nem sorriu. Apenas olhou para ele com firmeza. Eu sei que mereço, mas não sei se quero trabalhar com alguém que só me viu porque estava desesperado. A frase cortou o ar entre eles. Theo sentiu o golpe, mas não rebateu. Talvez você esteja certa. A voz dele saiu baixa. Eu nunca tinha te visto. E isso diz muito mais sobre mim do que sobre você. Por um momento, o silêncio entre os dois pareceu quase íntimo, como se naquele espaço, naquela conversa tensa e honesta, algo estivesse começando a mudar. Não um sentimento romântico, ainda não, mas o início de uma quebra, de um homem que começava a escutar e de uma mulher que já não aceitava ser ignorada. Júlia caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Você não precisa de uma tradutora, Theo. Precisa de alguém que fale o que você não está acostumado a ouvir. E saiu. Theo permaneceu ali, parado, ouvindo apenas o som distante da cidade lá embaixo. Pela primeira vez em anos, a voz que mais importava na empresa não vinha de uma sala de reuniões, mas do corredor. A frase de Júlia ecoava dentro de Theo desde o momento em que ela fechara a porta de sua sala. Você não precisa de uma tradutora, Theo. Precisa de alguém que fale o que você não está acostumado a ouvir. Aquilo não era só um aviso. Era um alerta, e ele sabia. Nos dias seguintes, tentou trabalhar normalmente, mas se viu cercado por uma inquietação estranha. Passou a reparar mais nas pessoas ao redor. Reparou como muitos dos funcionários evitavam contato com os de cargos mais baixos. Reparou na forma automática como cumprimentavam motoristas, copeiras, seguranças, quando cumprimentavam. Ele mesmo, por anos, caminhava com os olhos fixos no celular ou em reuniões, achando que eficiência bastava. Agora, a imagem de Júlia se impunha em sua memória. Não apenas por sua inteligência, mas pela postura, a coragem dela em falar o que ninguém ousava. E mais ainda, a maneira como recusara a vaga, não por orgulho, mas por dignidade. Movido por uma mistura de admiração e desconforto, Theo decidiu descobrir mais sobre ela. Não por invasão, mas por uma necessidade quase instintiva de entender quem era aquela mulher que falava japonês melhor do que muitos nativos e limpava o chão de seu prédio sem fazer barulho. Começou perguntando a uma funcionária do RH, não obteve muito.
Apenas o nome completo, o horário do turno noturno e que Júlia não tinha registro de férias há 2 anos. Isso já o atingiu. Decidiu ir mais fundo. Sem envolvê-la, procurou o contato de um conhecido do setor de educação que lhe devia um favor. Em poucos dias, recebeu uma ficha acadêmica. Júlia Fernandes de Andrade, Universidade Federal. Letras, português, japonês e francês. Bolsista, prêmios por desempenho. Iniciou um mestrado, mas trancou no primeiro ano. Motivo, razões familiares. Theo ficou olhando aquele documento como quem encara um erro que não sabia ter cometido. Aquela mulher era muito mais preparada que boa parte de sua equipe internacional e estava ali há 2 anos limpando mesas. A pergunta agora era, por quê? Na tarde de quinta, ele a encontrou casualmente no elevador. Foi a primeira vez que estiveram juntos, sem paredes formais entre eles. "Está indo embora?" perguntou, tentando soar natural. "Não, estou indo limpar o Vigipo primeiro." Ela não sorriu. Theo hesitou por um instante. Depois disse, "Posso te levar de carro até sua casa depois do expediente?" Ela arqueou levemente a sobrancelha. "Não precisa. Eu sei que não precisa, mas queria conversar com você." Sem oferecer vaga nenhuma, só conversar. Júlia o encarou por alguns segundos. Depois assentiu, sem dizer mais nada. Naquela noite, sentaram-se no banco traseiro do carro de Theo, enquanto o motorista seguia pelas ruas de São Paulo. A cidade passava pelas janelas como um filme borrado. "Eu li um pouco sobre você", ele começou. "Sua formação, seus prêmios, o mestrado. Achei que faria isso", disse ela, com naturalidade. "Por que trancou?" Ela demorou a responder. "Minha mãe ficou doente. Câncer. Já era viúva, eu era filha única. Fiz o que precisava fazer. E sua irmã? Teve um AVC pouco depois da morte da minha mãe. Ela tinha só 17 anos. Fiquei com ela, sozinha, sem plano de saúde. Trabalhei como intérprete em eventos, tentei dar aulas, mas era tudo instável. Precisava de algo fixo. Foi quando aceitei o trabalho na limpeza. Turno da madrugada, salário garantido, e eu podia cuidar dela durante o dia." Theo ouviu em silêncio. Não havia lamento na voz de Júlia. Apenas um relato cru, firme. Era como se ela estivesse acostumada a se explicar sem pedir compaixão. "Você sente falta do que fazia antes?" ele perguntou. "Eu sinto falta de mim", respondeu com simplicidade. "De quando eu me sentia inteira. Hoje, a maior parte do tempo, sou um pedaço do que fui." Essas palavras o atingiram mais do que ele esperava. Porque naquele momento ele percebeu que, apesar de todos os recursos que tinha, de toda sua liberdade, ele também se sentia um pedaço. Um herdeiro preso ao próprio sobrenome. Um executivo que herdou uma empresa, mas não sabia mais o que queria com ela. "Sabe que muita gente lá dentro começou a falar de você depois daquela reunião, né?" "Falar o quê?" "Uns acham que você devia estar no meu lugar. Outros se perguntam como nunca te notaram." Júlia deu um leve sorriso. "Ninguém nota o que não está disposto a ver." O carro parou na frente de um prédio simples, em um bairro mais afastado. Júlia desceu, agradeceu com um aceno e desapareceu pelo portão de ferro sem olhar para trás. Theo permaneceu dentro do carro, com o coração inquieto. Pela primeira vez em anos, sentia que havia conhecido alguém que não queria nada dele. Nem favor, nem aproximação, nem dinheiro. E isso o deixou desconcertado. Aquela noite não terminou para Theo quando o carro deixou Júlia em casa. Ele passou horas deitado na cama, olhando para o teto, tentando compreender o nó que se formava dentro de si. Não era só admiração, não era só surpresa. Era como se Júlia tivesse aberto uma fresta num lugar que ele evitava há anos. A parte de si que não aceitava mais o vazio da rotina, nem o peso de representar uma empresa que não tinha mais alma. No dia seguinte, chegou ao escritório antes das 7, sentou-se diante do computador e redigiu pessoalmente uma proposta de contratação para Júlia. Cargo:
coordenadora de treinamento intercultural e tradutora sênior. Salário digno, benefícios completos e um espaço próprio. Pensou nos detalhes com cuidado. Queria que fosse um gesto à altura do que ela merecia, e não uma esmola disfarçada de mérito. Imprimiu o documento, assinou com sua caneta pessoal e o colocou em um envelope pardo. Pediu para que sua assistente não falasse com mais ninguém sobre aquilo. Às 8h45, Júlia foi chamada até a sala dele. Ela entrou sem hesitar, como se não esperasse nada diferente daquele chamado. "Bom dia", disse Theo, oferecendo uma cadeira. "Bom dia." Ela sentou-se com postura reta, sem parecer nem defensiva nem relaxada, apenas atenta. Theo entregou o envelope. "Isso é seu. Leia com calma." Ela abriu, leu em silêncio, do começo ao fim. Depois dobrou o papel com precisão e deixou-o sobre a mesa. "Por quê?" "Porque é o mínimo. Porque você é mais qualificada que qualquer um dos meus funcionários do setor internacional. Porque você salvou aquela reunião. E porque eu acredito que você pode transformar muito mais coisa aqui dentro do que imagina." Ela olhou para ele por um longo tempo. "E se eu recusar?" "Eu espero que não recuse. Mas se recusar, eu vou entender." Júlia cruzou as pernas com calma. Não parecia surpresa com o gesto dele, mas também não estava comovida. "É uma proposta generosa", começou. "Mas eu não estou procurando reconhecimento tardio. Eu sei meu valor, sempre soube. Só que agora, depois de tudo, eu não quero aceitar algo que nasceu do constrangimento. Eu não quero ser a exceção que acalma sua consciência." As palavras ditas sem rancor deixaram Theo mudo por um instante. Era a segunda vez que ela o desarmava com poucas frases. E novamente ele sentiu a garganta secar. "Você acha que estou tentando me redimir?" perguntou, num tom mais baixo. "Eu acho que você está tentando entender. E isso é um começo, mas eu estou em outro ponto. Tenho uma entrevista marcada num colégio bilíngue para dar aulas. É o que eu sempre quis, não por status, mas porque gosto de ensinar, de construir algo, não de limpar o estrago dos outros." Theo assentiu devagar. Era difícil ouvir aquilo sem sentir que algo dentro dele estava sendo virado do avesso. "E se eu te dissesse que você pode construir aqui dentro? Que eu estou abrindo um setor de formação cultural para jovens da própria comunidade onde você mora, que sonham em aprender idiomas, mas não têm acesso? Que você pode ser o elo entre a empresa e essas pessoas? Com autonomia, sem farda, sem invisibilidade." Júlia encarou ele com mais atenção. "Está me oferecendo um projeto social? Estou oferecendo um propósito", disse, com firmeza, "e pedindo ajuda. Porque eu, sinceramente, não saberia nem por onde começar." Ela não respondeu de imediato. Estava acostumada a promessas. Já ouvira muitas ao longo dos anos, e quase todas sumiram quando os holofotes se apagaram. Mas havia algo diferente no olhar de Theo agora. Não era caridade, era uma pergunta verdadeira, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "Me dê o final de semana para pensar", disse, por fim. Theo assentiu. "É justo." Ela se levantou, agradeceu com um gesto e saiu da sala. Assim que a porta se fechou, ele deixou o corpo cair contra o encosto da cadeira. Sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança de que algo verdadeiro estava sendo construído ali. Não nos contratos ou nas metas, mas nas pequenas rachaduras que alguém como Júlia era capaz de abrir em estruturas antigas. No corredor, Júlia desceu os degraus com passos firmes. Ela não sabia se aceitaria ou não, mas pela primeira vez sentia que não estava reagindo ao mundo. Estava escolhendo. Theo tentou ocupar a mente com as rotinas da empresa, mas Júlia ocupava cada espaço que sobrava. Pensava nela no elevador, durante as reuniões, no silêncio entre uma decisão e outra. Não era apenas o que ela sabia, era a maneira como se portava, como escolhia as palavras, como o deixava desconcertado mesmo quando falava com calma.
Ele, acostumado a liderar, a impor presença, sentia-se pequeno diante de alguém que não precisava levantar a voz para ser ouvida. Naquela segunda-feira, ele chegou à empresa antes de todos. Ficou observando da janela os primeiros carros se espalharem pela avenida, a cidade acordando com seus barulhos e buzinas. Na mão, segurava o celular. Pensou em mandar uma mensagem, mas não sabia o que dizer. Júlia ainda não havia respondido à proposta, e a ausência de resposta doía mais do que ele esperava. No fim da tarde, pediu ao motorista que o deixasse no bairro onde Júlia morava. Não tinha um plano, só o impulso. Caminhou pelas ruas estreitas e mal asfaltadas, olhando com atenção o lugar. Queria entender de onde ela vinha, não por curiosidade superficial, mas porque algo nele precisava enxergar além das paredes de vidro do prédio onde trabalhava. Encontrou um pequeno sebo de livros usado. Pela vitrine embaçada, viu Júlia sentada com 3 crianças em volta. Estava com roupas simples, sem uniforme, e um sorriso leve no rosto. Lia em voz alta um livro em francês para os meninos que escutavam com atenção admirável. Não percebeu que estava sendo observado. Theo ficou parado por alguns minutos. Não se aproximou. Apenas observou. E foi ali, naquele instante, que percebeu o que o incomodava tanto. Júlia era livre. Mesmo com todas as limitações, mesmo com a rotina pesada, ela era dona de si. Tinha escolhas, e fazia delas uma forma de resistência. Voltou para casa em silêncio. Na manhã seguinte, recebeu um envelope discreto sobre sua mesa. Era uma resposta escrita à mão. A caligrafia firme, sem floreios, dizia: aceito o projeto, mas quero escrever as regras junto com você. Sem uniformes, sem bajulação. Quero independência e quero resultado. Se isso for demais para a sua empresa, retiro minha aceitação. Theo sorriu. Guardou o papel na gaveta com cuidado, como se fosse algo raro. Nas semanas que se seguiram, Júlia passou a frequentar a empresa em outro horário. Reuniões com o setor de responsabilidade social, discussões com o jurídico, visitas a escolas públicas e centros culturais da periferia. Ela coordenava tudo com precisão e envolvimento. Não pedia permissão para existir, e isso fascinava Theo mais do que qualquer contrato assinado. Ele passou a buscá-la com frequência para trocar ideias. Às vezes ficava em silêncio, apenas ouvindo-a falar sobre o impacto da linguagem nas crianças, sobre como o idioma podia ser uma ponte ou um muro. Em outras ocasiões, oferecia sugestões, mas sempre com cuidado. Percebera que Júlia não respondia bem a ordens, mas respeitava parcerias. Durante uma dessas conversas, numa terça-feira nublada, estavam sentados em um café simples próximo à empresa. Júlia tomava chá. Theo, como sempre, café preto. Você sempre foi assim? Ele perguntou de repente. Assim como? Inabalável. Ela soltou uma risada discreta. Não sou inabalável. Só aprendi a me mover depois das quedas. E quantas foram? Mais do que cabe num currículo. Ficaram em silêncio por um instante. Ele a observou como se tentasse decifrar uma língua que não conhecia. Sabe, tem uma coisa que não consigo entender, disse ele. Por que você me intriga tanto? Porque você não está acostumado com gente que não te deve nada. Respondeu sem hesitar. Essa frase ficou atravessada em Theo, não por arrogância, mas porque era a verdade. Júlia não esperava nada dele, nem cargos, nem elogios, nem favores. Isso o fazia querer merecer a presença dela, mesmo sem saber exatamente o que significava esse desejo. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele foi ao hospital visitar a irmã de Júlia, sem avisá-la. Levou livros, perguntou discretamente ao enfermeiro se podia ajudar com algo e deixou uma flor na mesa ao lado da cama. Júlia descobriu no dia seguinte. Não agradeceu, mas apareceu no escritório com um caderno de anotações cheio de ideias para o projeto e um olhar mais... Aquilo não era perdão nem concessão, era respeito, e estava nascendo dos dois lados.
As ideias de Júlia para o novo projeto social da empresa começaram a tomar forma. O plano era ambicioso: oferecer oficinas de idiomas gratuitas para jovens da periferia, aproveitando a estrutura da Bittencourt Corp nos fins de semana. Seriam aulas de japonês, francês, inglês e espanhol, ministradas por voluntários e ex-alunos de programas públicos capacitados por ela. Theo havia cedido 2 andares do prédio antigo da empresa para a iniciativa. Não pediu relatórios, nem exigiu metas agressivas, apenas confiou. E talvez esse tenha sido seu gesto mais raro até então. Júlia estava animada, mas mantinha os pés no chão. Sabia que projetos sociais exigem mais do que boas intenções, exigem resistência, paciência e muito mais coragem do que as pessoas pensam. Nos intervalos entre reuniões e aulas, ela ainda dividia o tempo com a irmã, que seguia internada. O quadro clínico estava estável, mas os médicos não descartavam uma piora repentina. Esse fantasma a acompanhava em silêncio. Foi numa sexta-feira, enquanto Júlia terminava de preparar um material para os primeiros alunos, que o telefone tocou. O número do hospital. Ela atendeu sem pensar 2 vezes. A voz do médico era firme, mas sem pressa. Tivemos uma intercorrência. Preciso que você venha o quanto antes. Júlia desligou sem dizer nada. Pegou a bolsa, saiu do escritório e atravessou o saguão sem olhar para os lados. Ao passar por Theo, que falava com um fornecedor, não disse uma palavra. Só deixou os papéis sobre a mesa dele e seguiu. 2 horas depois, Theo ligava para ela, sem resposta. Mandou uma mensagem, depois outra. Nada. Até que, no fim do dia, recebeu uma ligação do próprio hospital, já que ele constava como contato secundário no prontuário da irmã de Júlia. Chegou lá ainda de terno, com o crachá pendurado no bolso. Encontrou Júlia sentada no corredor, os olhos fixos no chão. A enfermeira avisou que a irmã havia sofrido uma parada respiratória, mas foi estabilizada. Ainda assim, o estado era crítico. Podia melhorar. Podia não resistir. Theo sentou ao lado dela. Não perguntou nada. Apenas ficou. Depois de longos minutos, ela falou: "Eu não consigo mais fazer tudo." A voz saiu baixa. "Acordo achando que vou dar conta, mas a cada dia o corpo pesa mais. Eu não quero desistir, mas também não quero falhar com ela. Nem com os alunos, nem comigo." Ele virou o rosto para ela devagar. "Você não precisa fazer tudo sozinha, Júlia." Ela balançou a cabeça com um riso quase irônico. "Preciso sim. Ninguém segura esse mundo por mim. Talvez não tenham segurado até agora, mas isso não quer dizer que ninguém queira." Ela olhou para ele. Pela primeira vez, havia fragilidade em seus olhos. Não fraqueza, mas um cansaço acumulado por anos de resistência. E algo naquele olhar pediu socorro sem dizer palavras. Na segunda-feira, Júlia não apareceu no trabalho, nem na terça. Na quarta, uma carta chegou à mesa de Theo, escrita à mão, como a primeira. "Preciso de tempo. O projeto é seu agora, não me espere." Ele leu aquilo como quem perde algo que nem sabia que precisava tanto. Passou o dia sem saber se ligava, se aparecia, se insistia. Decidiu respeitar, mas à noite entrou no carro e foi até o hospital. A irmã de Júlia havia sido transferida para um quarto individual. Estava inconsciente. Júlia, sentada ao lado da cama, lia um livro em voz baixa, o mesmo que lia para as crianças no sebo. Ela não se assustou ao vê-lo. "Não vim falar de trabalho", ele disse. "Vim te ver. Não tenho nada para dar agora, Theo. Não estou aqui para receber." Ele se aproximou e deixou sobre a mesa um envelope. Era a mesma proposta de trabalho, mas com um anexo, um novo contrato, autorizando Júlia a montar o projeto como bem entendesse, com total autonomia. E mais, a criação de um fundo, em nome da empresa, para cobrir os custos médicos da irmã. Ela ergueu os olhos devagar. "Isso é para me comprar. Isso é para você saber que eu acredito em você, que o que você faz
tem valor e que você não precisa carregar tudo sozinha. O silêncio se estendeu, denso, mas cheio de significado. Theo ficou ali até ela terminar o capítulo do livro. Depois se despediu, sem prometer nada, e saiu. No dia seguinte, ao chegar à empresa, encontrou sobre sua mesa o caderno de Júlia, com anotações novas. Havia ideias, esboços de aulas, nomes de professores voluntários, rotas de ônibus para os alunos. E na última página apenas uma frase: "Eu não vou fugir, só precisava respirar." Ele fechou o caderno com cuidado. Algo nele sorriu por dentro. Ela não havia desistido. O caderno de anotações que Júlia deixara sobre a mesa de Theo se tornou o centro de tudo nos dias que vieram. Era mais do que um bloco de ideias, era uma declaração de presença. E para Theo, aquilo valia mais do que qualquer acordo assinado em cartório. Ele sabia que ela voltaria, mas dessa vez por vontade própria, sem dívida, sem obrigação. 2 semanas depois, Júlia reapareceu. Estava diferente. O olhar cansado ainda estava ali, mas havia algo novo na maneira como andava, como segurava os papéis, como entrava nas salas sem pedir licença. Não era arrogância, era segurança, de quem sabia o que estava construindo. Theo a observava de longe. Evitava pressioná-la com conversas fora do necessário. Sabia que a confiança entre os dois não era um fio fácil de amarrar. Mas também percebia que havia um novo tipo de silêncio entre eles. Um silêncio que não afastava, apenas preenchia. O projeto crescia rápido. A primeira turma de jovens já estava formada, com oficinas em 3 idiomas. Júlia coordenava tudo com uma leveza que impressionava até os gestores mais experientes. Ela exigia, cobrava, apontava falhas, mas sempre com um olhar que fazia as pessoas quererem dar o melhor de si. Theo participou da primeira aula apenas como ouvinte. Sentou-se discretamente no fundo da sala e ficou ali, vendo Júlia explicar a diferença entre escutar e ouvir para um grupo de adolescentes atentos. Ela usava metáforas simples, mas poderosas. Dizia que linguagem não era só ferramenta, era identidade, e que aprender a falar outra língua era aprender a enxergar o outro. Enquanto ela falava, Theo percebeu algo inesperado. Estava emocionado, não por orgulho, mas por um sentimento que ele não sabia nomear. Talvez fosse admiração, talvez fosse gratidão, ou talvez fosse o início de algo que ele nunca havia experimentado com ninguém. Nos corredores da empresa, os olhares mudaram. Júlia já não era a faxineira que fala japonês. Era agora a mulher que montou um projeto com impacto real, que transformava vidas dentro e fora da empresa. E mais do que isso, era a única capaz de falar com Theo sem filtros, sem medo. Naquela sexta-feira, ao fim do expediente, Theo a encontrou na varanda do 17º andar, onde costumava tomar café sozinho. "Achei que você tinha esquecido esse lugar", ele disse, oferecendo uma xícara. "Eu estava dando espaço", respondeu, aceitando o café. "Sei que você gosta do silêncio daqui. E você?" "Eu gosto do tipo de silêncio que diz tudo, mesmo sem falar nada." Eles ficaram alguns minutos observando o céu, mudando de cor. O pôr do sol pintava os prédios com tons dourados. Theo a olhou de soslaio. "Sabe o que mais me impressionou em você, Júlia? Não foi a forma como você salvou aquela reunião, nem o projeto, nem os idiomas." Ela o encarou esperando. "Foi a sua coragem de não aceitar menos do que merece, de não abaixar a cabeça mesmo quando tudo mandava você se calar." Ela sorriu, sem desviar os olhos. "Você também mudou, Theo. No começo você olhava tudo como números. Hoje, parece que você enxerga as pessoas, e isso não se aprende num MBA." Ele riu, com um toque de surpresa no olhar. "Talvez eu tenha aprendido com você." Júlia terminou o café e se levantou. "Preciso buscar um material na sala de reuniões. Te vejo amanhã?" "Te vejo", respondeu ele, acompanhando o movimento dela com os olhos.
Quando ficou sozinho, Theo encostou-se no parapeito e deixou o vento tocar seu rosto. Já não se sentia o mesmo, não no papel de diretor, nem como herdeiro, mas como homem. Ali, entre paredes de vidro e concreto, havia um espaço novo sendo aberto. Não sabia ainda o que nasceria ali, mas sabia com quem gostaria de descobrir. A inauguração oficial do projeto aconteceu num sábado de céu limpo. Mais de 100 jovens ocupavam os 2 andares, preparados com salas coloridas, quadros novos e livros em várias línguas. Júlia caminhava pelos corredores como se estivesse em casa. Cada detalhe havia passado por suas mãos, desde a seleção dos professores até a compra de cada dicionário. Era mais do que um trabalho, era um pedaço da história dela, reescrito com dignidade. Theo observava tudo à distância. Não quis discurso, nem foto com plaquinha. Preferiu ficar de lado, vendo Júlia interagir com os alunos, sorrir para os pais, responder com firmeza aos questionamentos dos voluntários. Ela não parecia cansada, parecia viva. Depois do evento, a equipe comemorou com um café simples na sala principal. Júlia agradeceu a todos, mas evitou palavras grandiosas. Disse apenas que aquilo era o começo de algo necessário. Nada além disso. Depois recolheu as xícaras e foi para a varanda respirar. Theo a seguiu 2 passos atrás. "Posso te sequestrar por 5 minutos?" Perguntou com um tom leve. Ela sorriu. "Desde que traga café." Ele riu e estendeu um envelope. "Não trouxe café, mas talvez isso compense." Júlia arqueou a sobrancelha e pegou o envelope. Abriu devagar. Leu uma vez, depois de novo, mais lentamente. "Um curso intensivo de formação para tradutores culturais em Tóquio?" murmurou. 3 meses? Tudo pago. Hospedagem, passagem, alimentação. É uma parceria antiga da empresa. Nunca oferecemos a ninguém. Mas agora temos alguém que merece. Ela demorou a responder. Segurou o papel entre os dedos como se não acreditasse. Depois ergueu os olhos. "E o projeto? Os alunos, os professores? Já estão estruturados. Você formou uma equipe sólida. Eu acompanho enquanto você estiver fora. E quando voltar, volta maior ainda." Júlia fechou o envelope e encostou-se à parede. O vento bagunçava seus cabelos. A boca estava entreaberta, como se ela quisesse dizer algo, mas ainda buscasse as palavras certas. "Theo, por que você está fazendo isso?" Ele se aproximou um pouco, os olhos nos dela. "Porque eu aprendi muita coisa nos últimos meses. E a principal delas foi com você. Quando a gente encontra algo ou alguém que muda nossa forma de enxergar o mundo, a gente não vira as costas. A gente investe, a gente cuida. E se tiver sorte, a gente acompanha de perto." Júlia abaixou o olhar por um instante e então falou com a voz mais suave que ele já ouvira. "Você não está me oferecendo uma viagem. Está me oferecendo um passo para fora do que me prendeu por anos. Estou te oferecendo o que ninguém te deu até agora, espaço para voar." Os dois ficaram ali por alguns segundos. O tempo pareceu desacelerar. Não houve beijo, não havia pressa. Mas quando ela sorriu, ele soube que a resposta estava ali. Na semana seguinte, Júlia embarcou. Leva apenas uma mala, o caderno de ideias e um colar simples da mãe. No aeroporto, Theo apareceu de surpresa. Não com flores, com um livro em japonês nas mãos. "Você vai rir da minha pronúncia, mas..." disse abrindo o livro. Ela o interrompeu, tocando de leve no braço dele. "Theo, aprende outra língua primeiro." "Qual?" "A do silêncio que escuta, aquela que você está começando a dominar." Eles se olharam. Ela se afastou com passos leves, sem olhar para trás. Mas algo dizia que voltaria. Não porque devia, mas porque queria. Meses depois, a sede da empresa exibia na recepção um mural com fotos do projeto. E ao lado, uma placa simples com os dizeres: "Linguagem é ponte." E foi por ela que atravessamos juntos. Na sala de Theo, um envelope novo aguardava sobre a mesa, carta de Júlia enviada de Tóquio.
Estou aprendendo mais do que ensinam aqui. Estou aprendendo a me ver por inteiro. Obrigada por não ter tentado me salvar. Obrigada por só ter ficado. Ele releu a última linha 2 vezes e então sorriu. Às vezes, o maior poder de uma pessoa não está no que ela exibe, mas no que ela carrega em silêncio. Porque há quem limpe salas durante a noite e, mesmo assim, ilumine caminhos que executivos inteiros não enxergam de dia. A vida não mede grandeza por cargo, mas por coragem. E quando alguém tem coragem de ser inteira, mesmo invisível, ela transforma tudo ao seu redor, até quem achava já ter visto de tudo. Histórias como a da Júlia nos lembram que existem pessoas incríveis à nossa volta, esperando apenas uma chance de serem vistas. Se você acredita que coragem e talento podem vir de qualquer lugar, junte-se a nós. Inscreva-se no canal e continue acompanhando histórias que tocam de verdade.